Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o poder da reinvenção, a necessidade da adaptação, o instinto de sobrevivência de empresas e empreendedores. Para conversar com a gente, convidamos André Machado, administrador por formação, pós-graduado em gestão de saúde, MBA em gestão de recursos humanos. O André hoje é CEO da ASC, uma empresa que faz gestão de saúde privada, que começou os trabalhos em meio a esta pandemia e, por isso, tem muito da sua experiência para compartilhar conosco. André, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Muito obrigado aí pela participação, né? Por eu participar aqui com vocês. É um prazer, tá? Um privilégio representar a ASC e estar contigo aqui. Quais foram os principais desafios que você e a sua equipe enfrentaram para iniciar o trabalho dentro dessa pandemia? Então, Milton, a gente vem de uma outra empresa, né? A ASC, ela nasce de uma outra empresa e nós vínhamos já estudando há um bom tempo sobre como levar um valor melhor e maior aí de saúde para as pessoas, para os nossos clientes, né? E o que a gente o que a gente fez foi durante a pandemia antecipar a virada desse projeto. Então a gente teve mentorias aí durante esse tempo de análise, né, de como potencializar mais as entregas e o desfecho dessa discussão toda que envolveu a universidade que estava com a gente no planejamento estratégico, que envolveu o conselho, foi de abrir uma nova empresa, de potencializar essa nova empresa para atuar exclusivamente com o mercado privado, com as operadoras de plano de saúde e com as empresas, né? Nós entendemos que nesse formato era melhor para inovar com uma agilidade maior e para levar mais valor mesmo de saúde para as pessoas, tá? Então isso aconteceu em agosto do ano passado, a pandemia estava aí a todo vapor, a gente fez toda essa movimentação de inauguração da empresa, transição de colaboradores que vieram para a ASC, transição dos clientes privados que vieram para a ASC, num prazo de 2 meses para colocar a empresa no ar já no dia 12 de agosto de 2020, tá? Tá. Mas não dá para dizer, então, que vocês partiram do zero, porque vocês já viram da experiência na outra empresa, que é a QualiRede. Que é a QualiRede. A gente vinha de a QualiRede, ela atua, né, sempre atuou com os dois, com a área da saúde, mas muito focado tanto no mercado público quanto no mercado privado. Ela nasceu, inclusive, de editais aí que venceu lá no passado para fazer gestão em saúde, né? O que a gente traz com uma potência maior aí dentro da ASC é uma especialização direcionada para o segmento privado. E na QualiRede, né, na antiga empresa de onde a gente vem, não se atuava diretamente com empresas também, né? Então teve um pedaço de novidade nessa transição e um pedaço de migração durante a pandemia. A empresa estava toda em home office praticamente, tirando as pessoas que atuavam dentro dos hospitais, de clínicas, né? Que estavam presentes nesses locais, mas o restante da equipe em home office. E a gente fez todo esse movimento acontecer estando numa modalidade diferente de trabalho, né? Me tira uma dúvida aqui. A ideia de formar a empresa, ela já existia antes da pandemia ou ela surgiu durante a pandemia? Ela existia antes da pandemia, mas a previsão não era de fazer essa virada, essa implantação em 2020. Ela foi antecipada em agosto de 2020, né? A gente acabou tendo com a pandemia muita novidade. A gente foi para a base zero em várias linhas de atuação, né? Não dava mais para usar histórico para muita coisa. Então a gente decidiu durante esse momento da pandemia de movimentar a inauguração, de agilizar o processo da inauguração da nova empresa, que fica totalmente independente da anterior. São empresas distintas, né, que atuam com um público-alvo diferente, cada uma no seu portfólio, na sua linha de atuação. E aí a gente acabou antecipando para aproveitar o momento que nós estávamos também com as pessoas em home office e trabalhar já com o conceito de inovação, de tecnologia, muito mais voltado para o segmento privado, tá? Quanto de tecnologia foi implantada e qual é o papel da tecnologia no desenvolvimento desse negócio? Milton, a tecnologia para a gente, ela é um grande diferencial. Quando a gente inaugurou a ASC, a gente vinha praticando já algumas pesquisas, né? E conversando com pessoas de mercado, com cliente,
E o que a gente percebe com muito afinco dentro da área da saúde, né? Não dá para te ter uma solução pronta. As soluções prontas, elas não se encaixam mais nas necessidades dos clientes corporativos, né? Que é o nosso grande alvo de atuação. Então, a gente movimentou a direção da ASC para trabalhar com a cocriação. E aí, um dos pilares da cocriação, entendendo bem a necessidade que o mercado tem e movimentando o que eu vou chamar de cubos, tá? De cubos de soluções para cada um dos nossos clientes, um dos pilares para que isso acontecesse de uma forma muito tranquila foi a tecnologia. Então, a nossa base hoje ela é tecnológica. A gente tem uma área de tecnologia hoje na empresa forte, criando sistemas, olhando muito para a inovação, para a tecnologia vestível, né? Ontem eu ainda vi uma matéria que o Google comprou, finalizou uma aquisição de uma empresa que atua fortemente com tecnologia vestível, né? E a gente está indo muito para essa lógica para propiciar uma experiência cada vez melhor para as pessoas que dependem e que precisam aí, movimentar a parte da saúde, né? Então, peraí, eu vou querer voltar no tema da cocriação daqui a pouquinho, porque eu até anotei aqui para não esquecer. Mas antes, deixa eu fazer um parênteses aqui nessa história para tentar entender direitinho o seguinte. Que tipo de serviço vocês prestam? Porque o cliente de vocês não é o cliente final, o cliente de vocês é a empresa. Isso. Hoje, a gente presta serviço de gestão em saúde. Então, eu atendo as operadoras de plano de saúde que podem terceirizar ou utilizar alguma das soluções, sejam tecnológicas ou de serviço, para que ela preste o serviço ao seu beneficiário, ou eu posso atender também uma empresa. Deixa eu te dar um exemplo para trazer isso com uma clareza melhor, né? Para a operadora, ela pode me contratar para eu fazer a gestão do paciente, do beneficiário dela que fica internado no hospital. Quem faz a assistência desse beneficiário é o hospital, né? Ele está lá acompanhando, fez a cirurgia da pessoa, mas eu estou com uma equipe de médico e de enfermeiro dentro desse estabelecimento, acompanhando todo o cuidado dele, direcionando, apoiando no acolhimento, olhando com foco na segurança do paciente, para que ele saia do hospital com um plano de alta segura, para que evite que ele volte para o hospital por ausência de cuidado, né? Hoje a gente tem um volume alto de pessoas que quando sai de uma cirurgia, nos 30 dias iniciais pós-alta, ela retorna por alguma ausência de cuidado. Um exemplo simples é uma cirurgia ortopédica. A pessoa não tira um tapete de casa, super simples, tá? Esse exemplo. Mas escorrega e cai, volta para o hospital. Então, o meu médico, né, o médico da equipe da ASC que está lá dentro, o enfermeiro que está lá dentro, ele discute muito a situação sobre a assistência da pessoa com a família, com o hospital, e desenha esse plano de alta segura para que ele tenha um cuidado melhor. Esse é um dos serviços que eu presto. Presto telemedicina, né, que foi regulamentado aí pela pandemia, também faço esse serviço, faço serviço de call center em saúde, faço serviço direcionado para promoção e para prevenção. Então, a gente vê aí que a população brasileira, né, segundo o último dado do IBGE de 2019, né, o último divulgado, ele trouxe que 52% da população brasileira diz, né, na pesquisa autorreferida, que tem alguma doença crônica. Eu cuido também, eu faço um trabalho de promoção e de prevenção direcionado para um acompanhamento diferenciado em relação à doença crônica, para que a pessoa busque o autocuidado e evite adoecer numa frequência alta, né, por ausência aí desse cuidado. Então, esse é o rol de serviços que eu presto para as operadoras de plano de saúde. Para a empresa, eu olho muito para a saúde do colaborador. Então, por exemplo, na pandemia, a gente teve um auge aí de situações relacionadas à saúde mental, né? As pessoas ficaram com o medo muito mais fortemente instalado para não sair de casa, aí acabaram não indo para o médico quando deveriam, no caso de uma pessoa crônica. Então, eu apoio as empresas a cuidarem dos seus colaboradores com ações de saúde direcionadas para essa população, para que eles também tenham um autocuidado preservado e, com isso, uma saúde melhor, produção melhor, né? E aí vai. Dito isso, feita essa explicação, deixa eu voltar à questão da cocriação.
Como isso funciona do ponto de vista prático? Porque não é só um discurso ou só uma mensagem que chega até o seu parceiro dizendo queremos trabalhar juntos. Imagino que uma estratégia tenha de ser montada para que estes cubos aos quais você se referiu tenham realmente produtividade e a gente consiga inovar a partir daí. Com certeza, produtividade e até efetividade, né, Milton? Porque hoje, na prática, a gente já tem soluções que eu levo para o mercado, para esse grupo de clientes, seja uma empresa ou seja uma operadora de plano de saúde privada, já formatado. Mas, por vezes, ele não se adapta à necessidade que ela tem, né? Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele queria dar uma atenção direcionada e muito mais especializada para as pessoas que estavam numa linha de complexidade em relação à saúde, a descompensação em saúde muito alta. Então a gente usa alguns estudos e eu estratifico lá a população dele em 5 níveis, por exemplo. Então, o último nível da pirâmide é a pessoa que está mais descompensada, com cuidado que não está preservado, e ela tem, por conta disso, um problema mais facilmente relacionado à saúde e, com certeza, ela gera um custo maior, né? Também, né? Ela gasta mais quando ela vai, quando ela precisa, quando ela sofre algum agravo, porque ela não está cuidando da condição de saúde dela no trajeto de vida. Eu tenho um produto desenhado que eu olho para todas as linhas. E aí o cliente me diz, não, mas eu não preciso que tu me ajude em todas, eu quero dar uma atenção direcionada para essa população. E eu quero incorporar uma tecnologia nesse trabalho que vai direcionar um cuidado também na casa da pessoa. Esse que eu estou te falando é um exemplo real, tá? O serviço não estava desenhado desse jeito. A gente precisava ir para a casa desse beneficiário, isso aconteceu durante a pandemia. A gente usou a tecnologia com o aplicativo que nós desenvolvemos para acompanhar com o beneficiário, com a família dele, toda a condição de saúde dele, inclusive gerando assistência médica quando necessário. Então a gente adaptou um serviço que era programado para acontecer com toda uma população para cuidar exclusivamente de quem mais precisava, de quem mais estava afetado, porque a necessidade do nosso cliente corporativo era essa. Ele não queria olhar para o todo inicialmente. Aí eu vou pegar a sua experiência aqui para a gente levar até outros empreendedores que estejam nos acompanhando e fico pensando o seguinte, como eu, no meu negócio, posso implantar esta ideia da cocriação? O que você entende como sendo ali passos importantes para que se monte essa estrutura e para que haja essa comunicação em duas mãos? Primeiro, a gente tem que ter uma linha inicial de produto, que eu vou chamar de linha base, né? De produtos, de soluções, de serviços, muito bem desenhada. E a nossa, como no caso da ASC, nós trabalhamos na parte de negociação, de comercialização, com uma venda consultiva, né? Esses especialistas que estão indo para dentro dos clientes precisam conhecer muito bem toda a lógica do percurso de saúde de uma pessoa. Porque as soluções que a gente desenhou, que estão nessa linha base, elas foram desenhadas para atender cada passo que a gente dá na nossa vida em relação à saúde. A gente vai envelhecendo, eu vou consumir mais saúde, né? Então, o que eu faço para chegar lá melhor e bem acompanhado? Então, a gente tem toda essa trajetória muito bem desenhada. Depois de conhecer isso, eu preciso ter uma capacidade muito alta de ouvir o cliente, de entender se isso se encaixa, porque muitas vezes a gente não sabe dizer o que a gente precisa. A gente tem uma situação, tem um problema posto, eu quero olhar para aquilo, mas eu não tenho uma solução pronta, né? Que eu quero trabalhar desse jeito. E aí, quando a gente entende bem, escuta, né? Trabalha muito com o ouvir o cliente, eu consigo definir mudanças ou encaixes de cubos que já estão pré-definidos, que vão se acomodar melhor para o que ele necessita. Então, primeiro, desenhar muito bem essa linha base, essa linha mestre nossa de atuação, e o segundo, ter um pessoal muito bem especializado em ouvir e em promover essa junção e essa adaptação do que é necessário para oferecer e ver se com o cliente isso faz sentido, né? No trabalho que vocês implantaram lá no início de agosto e foi se desenvolvendo até agora, vocês têm mantido os profissionais em home office?
Depende da atividade, né? A gente não está com a empresa. Hoje eu estou na sede da empresa, você vê que tem baixíssima. Eu fui para uma outra sala porque aqui a iluminação estava melhor, mas a gente está com, com quase ninguém hoje aqui. Estou com 3 pessoas nessa unidade que a gente tem, né? Os nossos funcionários que trabalham dentro da gestão, do serviço de gestão do paciente internado, eles estão dentro dos hospitais e nunca saíram. São os médicos e enfermeiros que estão lá dando todo o apoio, acolhendo e olhando muito para a segurança do paciente, tá? Os nossos profissionais que estão em clínicas de atenção primária, porque eu tenho um serviço próprio de clínica de atenção primária também, eles também nunca deixaram de trabalhar, estão lá nas clínicas, dependendo do decreto que cada município teve, a gente adaptou a telemedicina, né, usou a tecnologia para não deixar de gerar esse atendimento, mas eles estão nas clínicas. E o pessoal do administrativo está 100% em home office. Então a gente programou a empresa para retornar agora em fevereiro, e a gente já está prorrogando um pouco mais isso por conta dos movimentos que a gente está vivenciando aí da pandemia, da crescente, né? Então, funcionou super bem, tá? Foi uma experiência para a gente muito positiva o home office, não foi ruim. Das medidas adotadas para começar o trabalho, quando a pandemia passar, algumas serão revogadas ou o que está estabelecido se tornará prática na empresa? Algumas coisas tornarão prática. A gente fez todo um trabalho, um estudo, inclusive compartilhando algumas pesquisas com os nossos colaboradores para entender se eles estavam bem trabalhando em casa, né, de casa, porque como nós não estávamos esperando pela pandemia, ninguém estava preparado para ter um escritório dentro de casa, uma estrutura para conseguir trabalhar bem. Então a gente começou a fazer primeiro um desenho, a gente montou um comitê quando a pandemia nasceu, né? Uns 10 dias depois montamos um comitê com o diretor de gente de gestão, comigo, com algumas pessoas nesse comitê, para que a gente começasse a olhar e decidir em tempo em relação às coisas que iam acontecendo. E a gente começou a pesquisar muito, usamos uma pesquisa com colaborador, e o impressionante é que as pessoas responderam que não querem voltar para o escritório, querem trabalhar de casa, né? A maior parte delas, a gente tem pouquíssimas pessoas que querem voltar para o escritório. Então, algumas coisas a gente mantém nesse formato. E mantém com um apoio. Como eu presto serviço de saúde, eu tenho que trabalhar muito com isso para dentro de casa, né? Então, eu mantenho, mas mantendo, apoiando o colaborador para que ele tenha uma sustentação psicológica e de saúde para se manter nessa lógica de trabalho, tá? E outras eu vou voltar. Tem área que eu preciso que as pessoas estejam no escritório pela dinâmica, pela linha de atuação. Então eu vou trabalhar num modelo híbrido, algumas coisas retornando e outras ficando do jeito que estão hoje e até sendo melhoradas, tá? Eu lembrei lá na abertura da nossa conversa que, dentre algumas das suas graduações, você também tem MBA em gestão de pessoas ou gestão de recursos humanos. Então, eu imagino que esse seja um olhar fundamental para você, ao tocar o negócio, estar à frente de uma empresa como essa. Aí eu pergunto o seguinte: o que foi necessário mudar no olhar sobre a relação com os profissionais, levando em consideração que boa parte desse profissional está distante da empresa? Que tipo de estratégias são necessárias para que a gente mantenha uma união de equipe e também compreenda o que essas pessoas acabam enfrentando num momento como esse? Sim, sim. Primeiro, tem uma relação muito próxima do nosso quadro de gestores, né? Hoje a ASC ela tem aproximadamente 500 colaboradores espalhados pelo Brasil. Nós estamos com pessoas fisicamente em 18 estados. E um grupo de pessoas que trabalha remotamente para o Brasil inteiro, né? Também aí nesses serviços que já eram prestados ou que viraram, né, nesse formato aí com a pandemia. Então a relação, o preparo do líder para lidar com esse trabalho à distância, sem forçar num controle por uma ausência de conhecimento, ele é fundamental. Tem que ter uma relação muito próxima e muito humanitária, né? As pessoas estão prestando o serviço. E aí, como que a gente apoiou tudo isso? A gente criou um canal de psicologia, então o nosso grupo de psicólogos ligava para as pessoas, liga, né, até hoje, para entender como que elas estão, se elas se adaptaram a esse modelo, se elas estão conseguindo, né, administrar bem esse novo, o que se chama aí de novo normal, né, de sair menos de casa, de trabalhar de casa. Então a gente faz isso com uma certa frequência. A gente fez um trabalho de apoiar o nosso colaborador
financeiramente para que ele adaptasse a sua casa com um valor aí mensal, né, enquanto a gente está em home office, para a questão da internet, para a questão de comprar uma cadeira, para a questão de adaptar uma mesa, para que ele tivesse uma ergonomia e uma condição de trabalho também adequada. E a gente criou alguns movimentos que foram acontecendo durante a pandemia, né? Durante a evasão, né? A invasão dela e a continuidade dela, né? Eu diria. Um dos exemplos a gente marcou, no início virou muita reunião, né? Isso que a gente está fazendo aqui virtualmente, no início isso ficou muito mais pesado do que era presencialmente, ou pareceu mais pesado. Então a gente definiu como política interna não ter reuniões na quinta-feira. Ninguém faz. É o dia que as pessoas precisam olhar para os seus projetos, para os seus e-mails, para despachar as coisas que são necessárias. A gente criou para o nosso quadro, e está pilotando, isso é bem novinho, a gente criou para o nosso quadro de gerentes o que a gente está chamando de ócio criativo, né? Mas que ele tem dois grandes pilares para a gente. Então, a cada período, e o legal disso é que a gente ouviu isso de um cliente nosso, que ele estava praticando, e a gente acabou co-criando uma ação para dentro da ASC, né? Com algumas mudanças. A gente criou uma tarde ou uma manhã, um turno, né? Onde o gerente ele não está disponível para o trabalho, mas ele precisa fazer algo que estimule a oxigenação, a criatividade. Ele pode ler se ele gosta de ler, ele pode correr se ele gosta de correr. Ele não está disponível para a gente, para as pessoas da empresa. E a gente consegue movimentar duas frentes, né? Uma delas relacionada à sucessão, ele precisa desenvolver alguém para responder por ele. E a outra delas é que a gente combina junto com esse quadro um tema, quero posicionar melhor a ASC na questão do marketing, né? E isso fica no nosso subconsciente, né, Milton? Quando eu quero comprar um carro novo, esse carro passa a aparecer na nossa frente o tempo inteiro, né? A gente brinca até, nossa, como é que esse carro é destino, né? Ele só aparece agora no trânsito, o carro que eu quero comprar, e é da cor que eu quero comprar ainda, né? Então a gente brinca que esse tema não é uma obrigação das pessoas trazerem algo sobre ele, mas é para que quando ela esteja correndo no momento dela de ócio, se ela ver um outdoor que traz relação com isso, que ela possa cruzar no subconsciente e falar, pô, tive uma ideia que vai ajudar a mim e a empresa nesse movimento. Então foi uma outra ação que a gente praticou para trazer isso, né, para liberar cada vez mais essa parte da oxigenação e da criação mesmo, né. Esse é o nosso jeito de se preocupar com as pessoas, tá? De cuidar e de dar essa atenção para que eu consiga levar isso para fora. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo prestar um serviço bem de saúde para os nossos clientes, né? A Paula Soares, que é nossa ouvinte, ela pergunta o seguinte: se hoje você, como gestor, busca nos profissionais características diferentes do que você buscava antes da pandemia? A gente teve uma surpresa positiva. Inicialmente, eu confesso para ti que eu achei que a gente fosse perder muito em controle, em gestão. O nosso call center, para você ter uma noção, ele está todo em home office, funcionando super bem. Algumas áreas com qualidade e produtividade melhor. E as pessoas também trazem isso para a gente, né? Então, as características... Tem gente que não funciona bem trabalhando à distância. Então, a característica principal que a gente percebe, e que a maior parte do nosso grupo tem, a gente não movimentou, não trabalhou com desligamentos durante a pandemia, é essa adaptação à mudança, essa resiliência, né? E esse controle, eu vou chamar, ou essa possibilidade de organização que cada um tem para não misturar demais o trabalho com a vida pessoal, para não estender até longa hora, né, horas da noite, aí o trabalho sem necessidade. Então a gente precisa ter gente que consiga se adaptar com essa resiliência e que consiga também saber que vai ter um momento que antes presencialmente tu tinha a interrupção, né? Eu saía, botava a mochila nas costas, pegava metrô, pegava ônibus, pegava o carro e ia embora. Hoje não tem mais isso, então tem que saber que tem que ter um momento de parar para seguir com outras frentes, né? Talvez pergunta sobre o gestor, não necessariamente sobre o colaborador, porque a pergunta dele aqui é o seguinte: quais são as características exigidas de um líder para encarar este desafio que nós estamos enfrentando?
Primeiro, ele precisa entender que as pessoas são diferentes e que é muito bom que elas sejam diferentes, para poder explorar o que há de melhor em cada uma delas e isso juntar, né? Montar o time que ele tem para formar o melhor quebra-cabeça possível. E que o controle não se dá simplesmente por uma imersão dele controlando hora, controlando... Ele tem que ter uma gestão muito mais participativa. Trazer os objetivos, discutir com a equipe, usar a tecnologia que está super a favor da gente para coletar as ideias, né? Precisa ir, né? A gente tem uma ação dentro do nosso quadro de diretoria que o diretor ele vai para dentro da operação, vai para o hospital, por exemplo, no exemplo que eu te passei, acompanhar um dia de trabalho com a equipe. E a ideia é que ele sinta como está acontecendo e escute as pessoas que estão na ponta para evoluir sempre nos processos e nos métodos que a gente utiliza, né? Resguardando sempre a questão técnica, é claro, e todas as demais que tem aí nesse processo. Então o gestor ele tem que estar muito envolvido nisso, em querer servir, né? E nesse trabalho à distância eu acho que isso acabou ficando muito mais forte, sabe? Ele tem que estar muito mais disposto para isso. Vendo aqui a questão proposta pelo Zé Antônio, porque o Zé Antônio quer tentar entender o seguinte: qual é o tamanho desse mercado em que vocês atuam hoje no Brasil e se a expectativa de vocês é de crescimento após passar da pandemia? A gente com certeza, a gente lançou a ASC em agosto, né, do ano passado. A gente trabalhou num projeto que estava a 7 chaves, muito reservado, porque não dava para comunicar para o colaborador sem avisar cliente, não dava para avisar cliente sem avisar mercado. Então todo mundo foi comunicado ao mesmo tempo e tinha um risco, né? Eu sempre falei, nossa, se o cliente não quem já está, se ele não se movimentar com a gente, né? E graças a Deus todo mundo se movimentou, dos que já estavam vieram. Hoje o Brasil, olhando para a operadora, que é um dos nossos públicos-alvos, né, ele tem 711 operadoras, tá, Milton? Então, é um segmento que tu olhando plano de saúde, ele não está crescendo, muito pelo contrário. As operadoras a gente percebe que têm sido fechadas, sumido ou sendo incorporadas por outras, né, num volume aí de 3,5 operadoras por mês nos últimos 10 anos. Já foram mais de 1.000. Então a gente tem as operadoras caindo. A gente tem o custo assistencial em saúde crescendo, né? Em 2019, a ANS divulgou que o custo, eu estou falando só do mercado privado, que é o que está na minha linha aqui de atuação, né? Não estou falando do SUS, que aí tem uma dimensão ainda diferente, mas o mercado privado tem um custo assistencial, em 2019, de mais de 120 bilhões de reais, 120 bilhões. Aí tu vê o custo crescendo, né? Isso há 10 anos atrás era muito menor mesmo, assim. E aí tu pergunta, mas por que tu quer investir nisso? Porque o nosso papel, ele está em atuar com um modelo que faça a diferença para as pessoas, que gere mais sustentabilidade para o setor. Gastar 120 bilhões em saúde privada e saúde suplementar tem que fazer sentido, né? Isso tem que agregar valor, tem que gerar qualidade assistencial e cuidado de fato. Eu não posso continuar cuidando só da doença. Eu preciso estimular a saúde, eu preciso cuidar da pessoa no percurso dela de vida inteiro. A nossa proposta é essa, é isso que a gente quer trazer para o mercado. Então, sim, existe para a gente um nicho aí forte de atuação e o nosso objetivo é de dobrar a empresa nesse ano, em 2021, e de crescer mais 50 no ano que vem. Esse é o que está aprovado no planejamento estratégico, né? São 47 milhões de brasileiros que têm plano de saúde, não está crescendo esse volume também, mas eu estou indo também para as empresas, né? Quem paga o plano de saúde hoje, em 70%, mais ou menos, aí, é o empresário que está custeando isso, esse custo maior de utilização e tudo mais. Então eu vou para as empresas também com proposta de gerar mais saúde para que ele tenha colaborador bem, saudável, produzindo bem e feliz, né? Então para a gente é um nicho importante, tá? Ela diz que acompanha sempre aqui o mundo corporativo e já se convenceu de que inovação é tudo nos negócios. E aí ela pergunta aqui para você o seguinte: qual é a principal inovação? O que foi diferencial em termos de inovação para vocês? Para a gente, né? A gente conseguiu adaptar os serviços por meio da tecnologia. A gente tem uma área, um comitê nosso de inovação, olhando muito para o mercado e para o que a gente quer
antecipar, eu vou ousar em falar de antecipar de futuro, tá? Tem um conselheiro nosso que comenta muito isso, né? Olhe para o futuro e pense em como você vai fazer para trazê-lo para o momento presente. Aí teremos um diferencial, né? Então nós temos um comitê pensando muito nisso. O que a gente tem trabalhado fortemente? Num conceito de atenção primária digital. Então tu imagina quando a gente ir, que já existe, né? Mas quando eu condensar isso num serviço, que eu possa ir para uma empresa ou para um evento de uma operadora com uma, eu vou chamar de maleta, mas com uma maleta que vai ter lá um ultrassom portátil, uma balança que se comunica com o meu prontuário, eu posso coletar informação de um grupo de pessoas e já disparar para o prontuário que o médico, daquele médico, né, que cuida daquelas pessoas, para que ele veja se elas estão bem, se elas estão mantendo um cuidado, se o cuidado está preservado ou não. Isso é uma inovação, né? Imagina quando tu vai para uma consulta médica e tu pode ter um dashboard, né, teu no aplicativo dizendo o teu médico atrasou meia hora. Não precisa aparecer na clínica agora, pode tomar um café. Isso também é inovação. Isso é melhorar a experiência das pessoas, né, e fazer com que elas utilizem cada vez melhor o seu tempo. Essas são as frentes que a gente tem trabalhado. É para esse caminho que a gente está indo, tá? Dentro durante a pandemia, a gente trouxe, nós já estávamos preparados para a telemedicina, tá, Milton? A gente fazia teleorientação, que já era liberado no decreto da telemedicina, só não era a consulta, né, médica propriamente dita com a receita e com o atestado. Então a gente adaptou rapidamente para isso, a gente tem um aplicativo direcionado para isso, e nesse aplicativo o beneficiário consegue acompanhar toda a jornada dele. Receber dica de saúde, conversar com o concierge que ajuda ele na navegação. Então essa foi uma das inovações que surgiram aí, que foram antecipadas, eu diria, e potencializadas durante a pandemia, tá? Tá certo. André, eu quero agradecer a sua gentileza de aceitar compartilhar parte dessa experiência aí que vocês vêm desenvolvendo. Você vem particularmente já desenvolvendo há bastante tempo e agora à frente de um novo negócio que surge em meio a essa pandemia. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado. Até. O André Machado é administrador por formação, pós-graduado em gestão de saúde, MBA em gestão de pessoas e CEO da ESC, que é uma empresa que faz gestão de saúde privada e conversou com você aqui no Mundo Corporativo. Lembro que você pode participar deste programa sempre se incluindo, se inscrevendo, que é de graça, no grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN, lá no LinkedIn. E claro, pode participar sempre com perguntas aqui ao longo do nosso programa. Participaram, colaboraram com o Mundo Corporativo Juliana Prado, Bruno Teixeira e Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.